Uma pesquisa feita pela Unisul, em Tubarão, estuda o uso medicinal do canabidiol. De acordo com os pesquisadores, a substância, apesar de polêmica, pode trazer muitos benefícios para a saúde. Como mãe, eu me sinto novamente empoderada, me sinto na capacidade de poder receber e dar amor com ela. E isso para mim é um presente, porque eu não tinha minha filha mais. Se não fosse o óleo hoje na nossa vida, o Luiz teria uma qualidade de vida muito inferior do que ele tem hoje. Assim. Nós já tínhamos perdido um pouco a esperança, sabe, de ele voltar a ser como era antes. Se não fosse a associação, o uso do óleo, hoje eu não sei como estaria a nossa vida. Eu acho que talvez a gente não tivesse condições de ter uma vida normal. Esses relatos são de mães que utilizam o canabidiol no tratamento dos filhos. O vídeo mostra o quão impactante o uso dos derivados da cannabis pode ser na saúde. E mesmo que os benefícios sejam cada vez mais comprovados pela ciência, quem deseja utilizar essa substância como remédio ainda precisa ultrapassar uma série de obstáculos. Ele precisa encontrar um médico prescritor, um médico que trabalhe com esse tipo de medicamento, que já tenha conhecimento, vai saber dar assistência. Essa assistência médica é muito importante, tem todo um acompanhamento, achar a dose ideal, o óleo ideal. Depois, com a receita na mão, o laudo e tudo mais, ele pode seguir caminhos diferentes. Ele pode comprar na própria farmácia, né, quem tem condições financeiras para isso. Ele pode pedir importação. Hoje a Anvisa, preencher um cadastro lá na Anvisa, tu consegue autorização para importar, está relativamente agilizada essa parte, com alguma rapidez, né? Mas também o custo importado também é um pouquinho elevado, e tem a possibilidade das associações. Tem algumas associações aí hoje no Brasil que são autorizadas a produzir o medicamento. Então esse caminho que é um caminho diferente, né, e ainda com mais dificuldades do que seria um medicamento, vamos dizer assim, comum, né, que é o que a gente gostaria que fosse. Simone é mãe de Pedro, um menino de 6 anos diagnosticado com autismo. Ele faz o tratamento com óleo há 2 anos. Além das burocracias enfrentadas, Simone também relata o preconceito com relação à medicação, mas garante que vale a pena todo o esforço empenhado para garantir o óleo. O Pedro começou a tomar o canabidiol por volta dos 4 anos ali, a gente vai completar quase 2 anos tomando. Antes ele tomava risperidona, vivia bastante grog por causa da risperidona, atacava o intestino. Quando o médico propôs pra gente fazer a troca pro canabidiol, teve aquele sustinho inicial. A gente sabe que temos os preconceitos, né, que a gente diz em relação ao canabidiol. E aí, quando a gente fez a troca, realmente já no início, a partir dos 3 meses e meio, eu já comecei a sentir a diferença com ele. Aprendizado, fala, coordenação motora também melhorou bastante. Dados elevados custos da medicação, Simone entrou com um pedido na justiça para que o seu plano de saúde arque com essa despesa. Seria um medicamento que o Estado, né, a União, teria que fornecer para a gente pelo custo alto dele, mas como não está no rol da ANS, eles não fornecem. Então a gente entrou com o pedido judicial, né, estou só aguardando a resposta do juiz, espero que positiva. A gente está aguardando para ter o fornecimento do remédio dele. Os custos de terapia, de atividades extras e mais medicação é muito difícil, fora toda a atenção que tu tem que dar, né? Tipo, todas as minhas manhãs são voltadas para as atividades dele, então são tempos que eu não trabalho, né? Eu ainda brinco que se eu fosse de carteira assinada, né, CLT, eu já tinha sido demitida, porque eu teria que faltar pelo menos meio período do meu trabalho. O custo de um frasco do óleo pode alcançar R$ 2.600 na farmácia. Em Braço do Norte, um projeto de lei propõe que o município pague a despesa desses medicamentos. O projeto também regulamenta a compra do óleo através das associações, autorizadas a cultivar a planta. Logicamente que um produto importado, né, com o valor do dólar, né, trazendo lá de fora, o frete, o produto lá na prateleira da farmácia ele se torna caro, muitas vezes inacessível para a população. Então, o projeto de lei, nós o cuidado de também criar mecanismos para que o município possa adquirir de forma mais barata, que é através das associações de pacientes, que hoje já existem, né? Tem algumas associações que quando um grupo de pacientes se reúne, entra com ação judicial, consegue autorização da justiça para cultivar essa planta e extrair o óleo. A justiça também dá essa autorização para eles que possam comercializar para outros pacientes. Então o projeto de lei tomamos esse cuidado de também incluir a aquisição através das associações.
Então um medicamento lá que custa hoje na prateleira da farmácia de R$1.000, R$1.200, R$2.000, pode ser adquirido por 300, 350, 200. É evidente a necessidade de mais investimentos nas pesquisas relacionadas à cannabis, mas também na formação de mais profissionais. O psiquiatra Rodolfo Variani é um dos poucos médicos habilitados a fornecer a receita. Entre os 500 mil médicos com CRM no Brasil, cerca de 1.000 podem dar a autorização. Olha, a base de cannabis, ele pode estar reduzindo a ansiedade, a inquietação, aquele excesso da percepção sensorial que o paciente autista tem. Isso faz com que o paciente consiga, então, ter um comportamento mais tranquilo e, por estar mais tranquilo, ele vai ter ali a capacidade também de se desenvolver melhor. Ele vai conseguir prestar, por exemplo, melhor atenção na aula, ele vai poder entender melhor as tarefas que ele tem que fazer e a gente observa, então, que ele pode estar desenvolvendo melhor essa questão da linguagem, da socialização, por conta de ele estar num estado menos angustiado. No Laboratório de Neurociência Comportamental da Unisul, os pesquisadores utilizam ratos para analisar os efeitos da substância na neuroquímica do cérebro. E apesar de ainda não ter sido concluída, os dados obtidos até agora já são animadores. Ultimamente, a gente já tem metade da pesquisa andada e a gente já vê resultados promissores com menores níveis de citocinas, interleucinas inflamatórias, que são substâncias que estão envolvidas desde doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão, como também doenças neurodegenerativas, neurológicas, quanto o Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltipla. Então, é uma substância que poderá ser utilizada, já vem sendo utilizada hoje em dia na prática clínica, né? E a gente está fortalecendo essas evidências para conseguir levar para a população, para os pacientes que necessitam. Ao interagir rapidamente com Pedro, vi nas suas brincadeiras e expressões o típico de qualquer criança dessa idade. Os estudos mostram que o uso do canabidiol irá se expandir, independente de preconceitos e burocracias, pois não há justificativa que barre a força desses benefícios. Pedro começou a criar histórias, tipo, ele fantasiar. Ele era uma criança que sentava e, isso aqui é uma madeira. Isso aqui é um graveto. Tipo, ele não conseguia criar alguma coisa em cima daquilo ali. E hoje não. Hoje ele tem a parte lúdica. Ele, isso aqui é um amiguinho, faz alguma coisa com aquele ali. Então, entende? Ele tem uma imaginação hoje em dia, que era coisas que antigamente ele não tinha. No início deu um pouquinho de medo, eu tive que ler bastante para perder esse medo. E aí, quando eu comecei a ver os primeiros resultados, aí aquele medo vai embora e não tem. Aí tu se sente totalmente segura. Hoje em dia, eu vou te dizer que eu não tenho medo nenhum. E foi que nem eu te falei, se eu precisasse hoje vender o que eu tenho para comprar a medicação dele, eu venderia porque teve muito resultado nele e eu vejo a evolução dele e as pessoas na volta também veem, né? Não podia tirar foto. No fechamento dessa matéria, recebemos uma boa notícia. Simone ganhou uma liminar. O custo do medicamento deverá ser pago pelo plano de saúde da família.